Salve, valentes! Como vocês estão? Peraí. Eu me esqueci, mano. Eu tava aqui assim, ó. Salve, valentes! Como vocês estão? Hoje nós vamos compartilhar aqui um tema que é bem difícil de falar. As pessoas, às vezes, até, principalmente o jovem, não quer falar, mas eu creio que é um dos mais relevantes hoje, não só na igreja, como talvez no mundo hoje, que é a paternidade. E a falta dela, né? A falta da paternidade hoje é uma realidade na maioria dos jovens, na nossa geração. Na maioria das crianças, jovens e adolescentes hoje crescem sem pai e viram adultos machucados. E o pior é que essas feridas dificilmente são aquelas que nós assumimos. Nós às vezes não queremos falar, falamos que está tudo bem, que crescemos sem pai, está tudo ok, mas quando bate naquela tecla de verdade, aí aquilo aparece. E nós vamos tratar aqui de uma forma muito prática, natural, sem como a gente falou no primeiro vídeo lá, a proposta é não trazer frases difíceis, palavras difíceis, é falar de uma forma natural e prática, tanto que aqui a gente trouxe pessoas que realmente, para falar de uma forma tão prática, que também cresceram sem o pai e em Deus, na vida da igreja, encontraram o poder para ser tratados nessas feridas. Então eu queria que o João começasse falando aí pra gente como foi pra ele, o que é pra ele, como foi essa questão da paternidade. E aí, pessoal, beleza? Então, pra mim, foi bem difícil porque eu cresci só com a minha mãe. Então, imagina um homem crescendo com uma mãe sem ter uma referência de homem, né? Então, eu precisava de ter alguém dentro da minha casa para me mostrar realmente como é que é ser um homem, para mostrar realmente como é que cuida, como é que faz. E eu cresci sem. E eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo deve estar passando pela mesma coisa, porque hoje em dia no Brasil, no mundo, é normal alguém nascer sem o pai dentro de casa. É normal você crescer sem uma referência de paternidade. Não devia ser normal, mas acontece. Então, dentro da minha casa, isso foi uma consequência, né? Eu cresci sem um pai. Crescendo sem um pai, eu acabei sendo uma pessoa que acabava também abandonando as coisas mais fácil. Porque tem uma coisa que o nosso pastor aqui fala, que realmente a gente só faz aquilo que vê nosso pai fazendo. Eu, no natural, eu abandonava as coisas muito fácil, porque eu fui abandonado quando eu era pequeno. Então, eu não conseguia começar um curso e terminar, eu não conseguia começar um projeto e terminar, eu não conseguia fazer nada, porque eu abandonava as coisas muito fácil. Eu era um cara que, por não ter alguém que me corrigia firme, eu era um cara que eu era muito mais ignorante com a minha mãe. Eu era um cara que era muito mais grosso com a minha irmã. Então, eu acabava sendo uma pessoa que era difícil estar perto. Era difícil, eu queria ser, tipo assim, eu queria que ninguém me desse opinião em nada. Eu queria ser o que eu queria e pronto. Ninguém podia dar palpite, ninguém podia tentar me corrigir, eu não gostava que me corrigissem. Então você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você pode ter sido um desses que cresceu sem um pai em casa. E eu sei que você que está vendo também sabe que é difícil você ser corrigido quando você não tem alguém que te corrige. É difícil você pedir ajuda para alguém, porque você também cresceu sem um pai em casa. É difícil você chegar lá e pedir ajuda, porque você quer ser o bonzão. E eu era assim, eu não pedia ajuda para ninguém, eu queria ser o cara bom que fazia tudo sozinho. Então... Ô João, até o jovem dentro da igreja, às vezes ele fala, mano, por que eu tenho tanta dificuldade de ser corrigido? Porque simplesmente tem essa figura paterna, né? Não tem, uma coisa que a gente vive muito aqui é o discipulado. Então, eu vou no discipulado, levo as coisas pro Albert, o Albert ele chega em mim e fala, você precisa parar de fazer isso e fazer aquilo. E isso no começo foi muito difícil, porque ninguém me corrigia, e minha mãe eu não aceitava a correção. Mas... Pau quebrava, pessoal, pau quebrava. Quando eu entendi a paternidade espiritual, quando eu entendi que eu preciso de um pai, todo mundo precisa de um pai, as coisas começam a fluir. Então, você que deve estar vendo esse vídeo, provavelmente, você deve ser um desses que cresceu sem pai. E você criou uma casca em volta de você, criou muros em volta de você, para que ninguém tocasse nas suas feridas, para que ninguém tocasse nas suas dores. Você não quer mostrar fraqueza para ninguém, você não quer mostrar os seus defeitos para ninguém, que você é bom em tudo, né? E isso não é verdade. A gente sabe que todo mundo aqui é cheio de problema, então não tente se parecer bom. A falta de paternidade me fez ser esse cara que eu achava que eu era bom, ou eu demonstrava para os outros que eu era bom. Mas ninguém é super-herói, né? Ninguém é super-herói, entendeu? E eu, igual eu falei pros caras aqui, eu tinha vergonha de chorar. E aonde que eu ia chorar no banheiro, tomando banho. Porque eu não queria que ninguém me visse chorar, não queria que ninguém me visse que eu era fraco. Então,
provavelmente você deve estar passando por isso ou você já passou por isso. Então eu quero que o Igão fale um pouco também sobre a paternidade, que ele vai falar um negócio top pra gente. Fala, Igão. E aí, beleza? Então, como o João bem disse, o que a falta de paternidade faz e causa na nossa vida, eu queria estar falando um versículo que é João 1,12, que fala: contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a partir disso, quando nós reconhecemos a figura paterna, que é Deus na nossa vida, automaticamente nós conseguimos também enxergar, como o João bem falou, hoje nós vivemos uma realidade de discipulado, então nós conseguimos enxergar em alguém também uma figura paterna, né? Como o João bem disse, eu acho que é a realidade de um jovem que cresce sem uma figura paterna dentro da sua casa, e isso atrela várias consequências ruins para as nossas vidas. Eu queria estar falando daquilo que aconteceu na minha vida, o que uma paternidade natural, que é um pai espiritual, fez na minha vida, né? Como o João bem disse, eu era alguém que dificilmente escutava alguém, porque dentro da minha casa eu não conseguia escutar ninguém por conta da falta de pai natural, né? Mas a partir do momento que eu conheci a Cristo e o amor de Cristo, né? O amor de Deus, ele excede a qualquer outro tipo de amor. Então, a partir disso, eu comecei a me sentir amado, e através disso comecei a também me sentir amado por um pai espiritual. Então, aquilo que eu fazia, aquilo que eu pensava que era certo para a minha vida, sem me questionar, sem querer receber ou ouvir algo de alguém, a partir do momento que foi estabelecida uma paternidade espiritual na minha vida, eu comecei a entender que não era mais os meus desejos, não era mais o que eu quero fazer, eu faço, mas agora tinha alguém para me aconselhar, para me auxiliar, para me dar destino, porque pai dá destino. E a partir disso a minha vida mudou totalmente, radicalmente, né? Então, a paternidade espiritual na minha vida foi algo que eu encontrei quando primeiramente eu encontrei o amor de Cristo, quando eu reconheci a Deus como meu Pai Celestial. Eu comecei a entender o valor da paternidade, né? Então, muitas das vezes a gente acha que Deus não nos ama porque eu não fui amado dentro da minha casa, mas Deus, ele nos ama independente daquilo que eu fiz ou independente daquilo que eu deixei de fazer. O Senhor, ele é Pai, né? Como aqui falou, ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E Luiz, quero que compartilha com a gente também um pouco sobre paternidade. E aí, rapaziada, a figura principal de um pai dentro de casa é dar destino, né? E muitas das vezes quando um jovem não tem essa figura paterna dentro de casa, ele atingindo a juventude, ele cresce perdido, sem destino, né? Eu acho que isso é o que mais tem afetado os jovens hoje, e me afetou. Eu cresci não sabendo para onde eu ia, o que eu vou fazer, perdido. E dentro disso eu procurei várias outras coisas eu estava procurando um destino, o que eu vou fazer, para onde eu devo ir, né? E como eles falaram, a gente cresce cheio de justiça própria, né? Ninguém manda em mim, eu não aceito a opinião de ninguém na minha vida, eu não aceito a minha mãe dentro de casa falar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Totalmente sem rumo, né? E quando você, como o Igor falou, quando você reconhece a Deus, ele te leva a reconhecer uma figura também natural, simplesmente um irmão que chegou antes de você, que passou por algumas coisas antes de você, e que ele vai, através do Espírito Santo, que é essa realidade que nós vivemos aqui na comunidade, né? Através do Espírito Santo me ensinar o quão bom é ser filho, o quão bom é eu escutar: Luiz, não, você não vai fazer isso, e eu ficar feliz com isso, né? Eu falar:
agora eu encontrei alguém que está falando para mim que eu não devo fazer isso porque ele está me dando uma direção. Então, esse é um dos maiores benefícios que a gente pode encontrar na paternidade espiritual, né? É o que eu tenho encontrado hoje. Eu gosto bastante de falar que o quão bom é nós reconhecermos o quão bom é ser filho, né? E então, quando nós vivemos debaixo de honra, né? Quando nós reconhecemos a Deus, e Deus ele nos envia alguém que vai nos dar um destino, e glória a Deus que eu vivo essa realidade junto com os meus amigos aqui, que é alguém que vai te dar um destino baseado na palavra de Deus. Talvez você aí esteja procurando uma direção para sua vida, um rumo para sua vida, e assim como eu um dia, mas eu creio que quando você entra nessa realidade de igreja que Jesus estabeleceu, você vai reconhecer alguém que vai te dar uma direção baseado na vontade de Deus. Então eu queria destacar um versículo aqui que Jesus ele fala, né, para os discípulos. Ele fala em Mateus 28, versículo 19, fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi uma realidade muito difícil para eu entender, que muito mais do que você ser filho, de você ter uma direção, né, de você não ter uma direção, agora eu tenho uma direção, eu sei qual é o propósito da minha vida, porque alguém chegou em mim e falou, ó, Jesus disse isso, o principal propósito da nossa vida é fazer discípulos, né? Então a direção que o meu pai espiritual, no caso aqui o Guilherme, tem me dado essa direção para eu viver por pessoas, assim como um dia Jesus enviou ele para viver por mim e me dar uma direção. Então você vai encontrar sim dentro da igreja alguém que vai te dar uma direção, né? E você vai reconhecer o quão importante é essa pessoa na sua vida, o quão importante é você reconhecer que é bom sim ser filho. Eu queria pedir para o Léo também compartilhar um pouco com a gente o que é a figura paterna espiritual na vida dele. Show. E aí, rapaziada, de boa, salve. A falta de paternidade na minha vida trouxe e tem trazido até hoje algumas cicatrizes, algumas consequências, mas entre tantas, eu acho que a principal foi a rebeldia. A rebeldia na minha vida, por falta de um pai como o João, entre todos eles disseram, foi por falta de um pai eu não consegui ter um senso comum de como é ser um homem dentro de casa. Eu tratava minha mãe mal, eu tratava meus familiares mal, meus amigos, que até quando eu cheguei na igreja, eu comecei a tratar eles mal. E eu acho que a rebeldia tem trazido marcas muito grandes na minha vida. E um texto que fala muito comigo em relação a isso é em Isaías 1, do 2 ao 4. Fala assim: Ouçam aos céus, preste atenção à terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi reconhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece o seu senhor, meu povo, meu cuidado por ele. E você vê que não é de hoje que a rebeldia tem separado pai de filhos e filhos de pais. A rebeldia tem causado grandes separações entre famílias, principalmente com os pais e com os filhos. Porque a rebeldia tem separado até Deus, que é um Pai Celestial, dos seus filhos. E eu trago isso para a minha vida porque eu olho uma geração e vejo que isso não é só comigo, né? É em todas as casas. Você vê que tem famílias que vivem separadas uma das outras, pais e filhos separados uns dos outros por conta de falta de relacionamento, falta de intimidade, por conta da rebeldia. E como diz nesse texto, que quando o povo se separou de Deus por conta da rebeldia de não reconhecer a Deus como um pai e de todo o cuidado que ele teve por eles, isso tem acontecido hoje. Eu não reconheci meu pai quando eu era criança.
mas eu também creio que o meu pai também não teve uma referência tão boa de um pai dentro de casa. Isso é um ciclo que acontece desde a época de Abraão, desde a época de Adão, porque tudo começa pelo filho. O primeiro pai, que foi Deus, ele nunca errou, mas tudo começa do filho. Por causa da rebeldia de um filho, começou toda essa separação. E o mais legal de tudo isso é que a reconciliação começa com outro filho, que é Jesus. E tem um texto que fala sobre isso, que eu ficava pensando comigo antigamente, falo, caraca, mano, será que... Então, já que quando eu cheguei na igreja comecei a entender algumas coisas, será que quando eu tiver meu filho, já que é um ciclo, meu filho vai ter a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa com ele? Será que vai acontecer a mesma coisa com os seus filhos? Será que eu vou ser um pai bom? Porque, que nem diz aqui na comuna, né, só vai ser pai quem vai ser um bom filho. E em 1 Pedro 1, do 18 ao 19, diz assim: Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados, e tem versões que falam seus pais, tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples, ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem defeitos e sem mancha. E então, hoje, se você crê que a reconciliação, que a falta de rebeldia pode ser reconciliada com seu pai, você que é pai, com seu filho, você crê que isso pode ser reajustado? Isso diz o texto, que somente o sangue de Jesus consegue trazer essa realidade de volta de um filho para o pai, de um pai para o filho. Pesado, mano. Então, não existe, fora de Deus, cura para uma paternidade mal resolvida. O que nós vivemos aqui, né, uma realidade, foi que todos nós chegamos a Deus com problemas com o nosso pai. Porque o diabo faz isso. Deus é pai, então ele quer deixar uma figura paterna ruim. E não é a realidade. A realidade é que existe um pai bom. E como o nosso pastor aqui diz, é um pai bom que está de bom humor. É um pai bom que está louco para ter essa reconciliação. E como foi falado aqui, é um pai bom que derrama tanto amor em nós, que não tem mais desculpas de, eu não tive um pai bom em casa, ou um amor paterno derramado. Deus é bom, o amor dele supera todos os outros, como o Igor falou. E isso é poderoso. Então, se você aí cresceu sem uma figura paterna, busque em Deus esse amor. Busque em Deus essa reconciliação com o pai. Peça a Deus para te mostrar alguém também, um pai espiritual, para realmente tocar nas suas feridas. E peça a Deus, como o Léo falou, para te reconciliar com o seu pai natural. A gente vai ter uma série aí de vídeos que nós estamos planejando, de testemunhos, que nós vamos ver como Deus faz a reconciliação até com pessoas que já estão mortas. Então você fala assim, meu pai natural está morto, como é que eu vou me reconciliar? Busque reconciliação com ele também, porque o Senhor, ele é louco para sarar o nosso coração em relação à paternidade. Mas para isso, a gente vai precisar receber desse amor, buscar esse amor em alguém e perdoar aquilo que tem que ser perdoado. Fechou, galera? A gente espera que tenha feito sentido para vocês aí, que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Curtem e compartilhem com todo mundo, que vai ser de bênção. Fechou? É nóis! Valeu!